Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, 19 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa aponta: a fraude conhecida como roubo de identidade cresceu no Brasil. E ainda, você vai conhecer a história de uma mulher que criou um projeto para oferecer um futuro melhor a crianças pobres. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A fraude conhecida como roubo de identidade cresceu no Brasil. A pesquisa é de uma empresa de análise de crédito. Os números mostram o perigo que o consumidor corre ao fornecer informações pessoais para terceiros ou em sites da internet, sem saber se são idôneos. O uso de dados pessoais por criminosos para obter crédito ou adquirir algum produto está mais frequente nos 2 últimos anos. A cada 15 segundos, um consumidor é vítima da fraude conhecida como roubo da identidade. Nela, criminosos usam dados pessoais, como o CPF e o documento de identidade, para obter cartões de crédito, talões de cheque, abrir contas e comprar itens como celulares, eletrônicos e até automóveis. É comum também encontrar esses cheques e cartões fraudados em restaurantes, salões de beleza e agências de viagem. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas no Brasil 1.560.000 tentativas de fraude desse tipo, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2010, quando houve 1.380.000 casos. O alvo preferido dos golpistas é o setor de telefonia, que inclui só as operadoras. Elas correspondem a 1/3 do total de tentativas de fraudes. No ano passado, esse índice era 8% menor. O setor de serviços, que engloba vários setores como companhias de seguro, construção, imobiliárias, turismo e outras atividades, lidera o registro de tentativas de fraude este ano, 36% do total. Bancos e empresas de varejo respondem, respectivamente, por 18% e 11% dos casos. A popularização da internet e das mídias sociais é apontada pela Serasa Experian, empresa de análise de crédito que fez a pesquisa, como o facilitador desse tipo de ação criminosa. De acordo com o levantamento, é comum as pessoas fornecerem os dados pessoais em cadastros na internet sem verificar a idoneidade e a segurança dos sites. Na maioria dos casos, o consumidor que teve o dado pessoal usado na fraude só tem conhecimento do problema da pior maneira possível, quando recebe a cobrança de uma empresa ou quando tem o crédito negado por inadimplência. O Procon ressalta que as empresas também têm responsabilidade nesses casos. É obrigação delas conferir a veracidade das informações fornecidas na hora da venda. Roubo, furto ou extravio, ele deve automaticamente procurar uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. Em se tratando de uma fraude, ele deve procurar o Procon para regularizar, provar que ele não fez aquela compra, não fez aquela contratação de serviço e exigir a retirada do seu nome do cadastro negativo. Mas, na hipótese dele ter sido negativado indevidamente, aí ele deve mover uma ação indenizatória por constrangimento, por danos morais ou materiais. Os acidentes com aeronaves causados pelo choque com pássaros triplicaram nos últimos 10 anos em todo o país. Mas no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, os acidentes caíram 25% graças a gaviões e falcões que servem como anjos e parceiros de segurança. É tudo muito rápido. O falcão alcança e imobiliza o quero-quero, mas o caçador não faz o abate. É apenas uma captura certeira. Os pássaros que inadvertidamente invadem as pistas do aeroporto da Pampulha normalmente vivem em outras áreas a um raio de no mínimo 20 quilômetros da maior pista de decolagem. Lugares como as comunidades próximas às instalações, parques e lagoas extremamente atraentes para algumas espécies e, principalmente, lixões, fonte inesgotável de comida para outras. Pássaros grandes como este gavião carcará ou menores, como os da espécie quero-quero, são alvo frequente desses outros aí, gaviões, asa de telha e falcões de coleira. As duas espécies são treinadas para um trabalho em parceria. O objetivo, espantar ou capturar outras aves que possam colocar em risco as operações de pouso e decolagem na Pampulha. Em falcoaria, tamanho não é documento. Este é Shogun, um gavião asa de telha.
Este outro aqui é Pavarotti, um falcão de coleira. Ele pesa apenas 180 gramas, mas o pequenininho é capaz de capturar aves com o dobro do próprio peso. Uma visão aguçada, uma capacidade impressionante de localizar e perseguir as presas. Essas aves de rapina recebem um treinamento constante que as condiciona a capturar invasores, porém sem matá-los. O segredo? Manobras ágeis em busca de uma isca artificial. No nosso caso, a gente faz com presas de pena. Põe umas penas que simulam a ave e roda para o bicho achar que é a presa que ele tem que perseguir. No aeroporto, com um movimento mensal de 5.500 voos, colisões entre pássaros e aeronaves que poderiam provocar acidentes graves foram reduzidas desde que as aves de rapina começaram a patrulhar a área. Segundo o coordenador de segurança do aeroporto, somente no ano passado, 1.600 aves foram apreendidas. Nós tivemos uma redução de 25% no número de colisões, ao mesmo tempo que o número de operações cresceu 26,5%. A partir de abril do ano que vem, passa a vigorar em todo o país uma lei que multa em até R$1.200.000 quem promover atividades que atraiam aves em áreas próximas a aeroportos. Adotivo, sobrinho, divórcio, viúvo. Tá na hora de revisar os sinais. Adotivo, sobrinho, divórcio, viúvo. Você vai conhecer agora a história de uma mulher que transformou a tragédia pessoal em solidariedade e criou um projeto para oferecer um futuro melhor a crianças pobres. Nádia passa várias horas do dia com a garotada do projeto Viver Vida, que ela criou na comunidade onde mora, em Niterói, no Grande Rio. Aqui, eles recebem carinho e aprendem muitas lições. Eu procuro passar para eles aqui, com certeza, a educação, limite, né? Porque eles precisam de ter limite, coisas que às vezes os pais não conseguem fazer em casa. Eu estou tentando fazer aqui, ajudando também a família e colocar eles inseridos dentro da sociedade. Quando a gente não tinha esse projeto aqui, a gente ficava na rua brincando, ficava aí um monte de menino que participa aqui do projeto, ficava xingando. E quando a gente veio para cá, a gente parou disso, ficou brincando, teve mais educação e mais respeito com os outros. Nádia buscou força para fazer o trabalho social depois de passar por uma tragédia. Em abril de 2010, na chuva que provocou a morte de 168 pessoas em Niterói, ela perdeu 2 filhos, 2 sobrinhos e a irmã. Ela tenta afastar as lembranças daquele dia, ocupando o tempo com as 50 crianças do projeto. Eu quero deixar assim, uma história forte, uma história de responsabilidade, uma história de uma pessoa que mesmo diante do sofrimento, diante da dor, pôde assim, transferir essa dor para dentro do amor e colocar esse amor em prática fazendo uma obra social. A meninada tem aulas de ginástica rítmica, jiu-jitsu e inglês. Todos os professores são voluntários. Nós não temos os recursos necessários aqui. Eu vou fazer de tudo, vou tentar, mas elas precisam de uniforme, precisam de sapatilha, precisam de um tatame maior, porque esse chão machuca o joelhinho delas. Mas eu vou tentar passar o máximo que eu sei para elas depois se interessarem mais até pelo esporte e quem sabe virar uma ginasta, né? Sei lá, vai que... É nesse espaço onde tudo acontece. O terreno foi cedido pelo pai da Nádia, mas o projeto tem outros custos. E é nessa hora que entra a solidariedade. Só com as refeições das crianças são gastos mais de R$3.000 por mês. E para conseguir esse dinheiro, a Nádia conta com a ajuda dos amigos. E os pequenos também colocam a mão na massa. Eles preparam o próprio almoço e colaboram em outras tarefas para manter o espaço em ordem. Tudo para que a tia Nádia consiga levar adiante o projeto que torna a vida deles mais feliz. Tia Nádia, eu te amo muito. Você está dentro do meu coração. Eu vou continuar fazendo, vou continuar trabalhando, porque é como se meus filhos estivessem aqui e estivessem também precisando de ajuda e de carinho. A minha missão maior é fazer com que eles sejam pessoas melhores, que eles sejam pessoas de bem,
que eles saibam valorizar a vida, saibam valorizar a família, que é o principal. E o Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.